Opa, fala aí pessoal, hoje estou aqui para mais um vídeo no canal, né? Estou usando um fone aqui, um fone que não necessita de fio, né? Embora ele tenha até fio, mas ele não tem contato com o celular. Mas é assim, né? Esse fone não tem nada a ver, acabei deixando ele aqui, vou tirar ele. Bem, primeiro, antes de tudo, né? Antes da gente começar o nosso vídeo aqui, digo para vocês, apertem aí para se inscrever no canal, sininho. Também apertem aí também no gostei, certo? E fique aí por parte de todas as notificações, já que vocês apertando o sininho poderão aí ganhar todos os vídeos novos que estarei lançando aqui no canal. E bem, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, né? Na verdade era pra gente ter enviado o vídeo ontem, mas acabei não enviando. Vou enviar 2 hoje e com certeza acho que até o final do dia estarei enviando o top 20 ou top 30 de músicas barrocas. Vai depender da minha vontade de quanto eu vou colocar no vídeo, certo? Mas eu creio que por volta desse tipo de coisa vai acontecer, já que é um tipo de música que me agrada muito. Mas é isso, né? Depois disso a gente vai se concentrar em postar algumas coisas um pouco mais interessantes e um pouco mais ligadas a um certo estudo, né? Não que isso não tenha estudo, mas um estudo aqui de tipo focar em fazer um vídeo mais longo, mostrando algumas coisas segundo alguns autores, segundo algumas pesquisas minhas, segundo também jornais, certo? Não que às vezes até não posso citar alguma fonte de jornal aqui, né? Nesses vídeos um pouco mais diários que a gente acaba fazendo. Mas é certo que uma coisa tem que ser levada em conta. Que a gente tem várias coisas para fazer num dia e acaba que você tem que ficar concentrando aquilo que você tem que fazer. Você tem que fazer, né, set your borders. Você vai ter que ir lá meio que colocar o seu limite para as coisas. Vamos fazer aqui, né, make a schedule, fazer um horário para as coisas que a gente tem que fazer. E é isso que eu acho bem interessante, cara, que a gente tem que ter em casa. Esse tipo de dosagem é uma coisa que tenho aprendido muito com essa quarentena, né? E aí eu tenho feito vários estudos referentes a vários assuntos. E logo mais eles vão começar a aparecer aqui no canal. Mas referente a hoje, estava pesquisando, né, coisas sobre política novamente e tal, e acabei encontrando, né, me deparando com algumas coisas bem interessantes, que são até tristes, né, no caso, novamente, esse negócio do coronavírus, e ele está dando o que falar. Por quê? Porque mais de 1.000 mortes estão acontecendo nos Estados Unidos, né, desses últimos 2 dias aqui, e tá sendo bem pesado. O Brasil também está numa situação complicada, com mais de 1.000 casos para serem investigados e cuidados e tratados com confirmação, né? E a cloroquina, ela está lá se desenvolvendo e tal, etc. Espero que dê resultados. Mas a cloroquina, ela estava sendo recomendada, né, para ali para todo mundo poder usar ela. E não é uma situação legal você recomendar uma coisa que não tem comprovação ainda. E é muito complicado também porque tem gente que está tomando sem estar com o coronavírus. Então isso é bem complicado. Então, parando aqui para pensar, cara, por que a gente vai recomendar um remédio que não tem confirmação e ainda por cima para pessoas assim, de repente, do nada ali, entendeu? Então, em casos terminais, que era para ser o uso da cloroquina, acaba sendo um pouco prejudicado. Então, pode aumentar a produção da cloroquina, mas o negócio é bem complicado, certo? Israel está fazendo a sua própria vacina, China está tentando correr atrás, Japão também, Coreia do Sul também, fazendo as suas testagens. Então, cada país está tentando o seu método para chegar ao seu escopo, certo? Mas o Brasil, ele está com vários problemas, né? Como sempre, e na verdade é sempre mais o nosso foco. Desculpe aí se vocês estão ouvindo um cachorro latir, mas não tem muito como ficar interrompendo, não. Eu acho que só vou fechar ali a porta, tá, pessoal? E ali eu continuo o vídeo. Pronto, fechei o vidro, mas eu creio que agora não vai dar uma melhorada, mas vai ficar um pouco melhor, certo? E é isso, cara. Eles estão fazendo as testagens, estão fazendo tudo que tem que ser feito, mas a briga entre o Mandetta e o Bolsonaro ainda não acabou.
Então é um negócio que ainda tem que evoluir bastante, certo? É um negócio que deveria parar. E o Osmar Terra, por exemplo, não acho que seria um bom nome para assumir o lugar do Mandetta, certo? Tinha também um outro, né? Também, acho que Henrique é uma outra coisa lá, que poderia ter assumido faz bastante tempo, mas o Bolsonaro quis manter o Mandetta, só que o Mandetta, ele tem feito lá o trabalho dele e está seguindo a linha mundial, que não é a linha, vamos dizer assim, voltada para a nova ordem mundial, tá, pessoal? Mas uma ideia mais voltada para cuidar de pessoas, né, e como o Boris Johnson está fazendo, como o Trump está fazendo. E eu acho isso bem interessante. Agora, uma coisa que tem realmente também ali feito com que a gente se preocupe é também as ordens do nosso governador João Dória, certo? E também temos o Witzel. O pessoal está ali louco para prender pessoas que saírem da quarentena. Eu acho que esse não é o caso que deve ser feito. Então, eu acho que a gente deveria manter os nossos idosos em casa e também as pessoas em risco, mas se elas quiserem sair, elas podem sair, certo? E principalmente aquela pessoa que está trabalhando não deveria ser encostada como se fosse um criminoso. Enquanto isso, nós também vemos pessoas saindo de presídios. Ouvi falar que, por exemplo, o João de Deus, olha só para você ter noção, tinha saído da prisão. Não sei muito ao certo, deveria até ver um pouco mais disso, mas como é um pouco diário, se vocês quiserem, vocês escrevem aqui embaixo. Mas olha só o cúmulo do absurdo. Um bandido está sendo solto e um cidadão de bem está sendo tratado como se fosse um bandido. Mas o que acontece é isso, pessoal. O negócio da quarentena tem que ser feito, certo? Tem que ser feito. Tudo tem que ter a sua ocorrência ali certinha, com visar ali o bem da população, né? Na verdade, eu acho que seria bem melhor se a gente tivesse fechado as fronteiras antes, né? Mas como até estava falando com o meu padrasto, é bem interessante você perceber que o brasileiro tem aquela síndrome de querer ver, né, aquilo lá. Então, por exemplo, ele talvez não acreditasse que estaria acontecendo uma epidemia, mesmo com pessoas morrendo em outros países. Mas eu acho que a gente deveria parar de ter essa mentalidade ali bizarra e fechar as fronteiras, querendo ou não, e simplesmente abrir algumas que estão mais no centro dos estados e deixar elas acontecerem, abrindo aos poucos, entendeu? E se aparecesse um foco, fechasse aquele lugar de foco e continuasse assim, para fazer com que a economia andasse tão bem quanto o atendimento para essas pessoas. Então isso seria o legal a ser feito, o mais interessante a ser feito. Ia custar bastante dinheiro, né? Óbvio, mas eu acho que em longo prazo ele ia custar bem menos do que a gente está vendo o que vai ser feito e que vai gerar a longo prazo. Então é um negócio bem tenso, que a gente deveria ter prestado mais atenção. Então acho que fechar as fronteiras no carnaval deveria ser o certo, mas várias pessoas com certeza não iriam gostar dessa tal atitude, o que eu acho realmente deplorável. A China pecou em não ter atendido melhor ali os seus pacientes na época que deveria ser atendido de fato, né, e deveria ter avisado principalmente o mundo sobre o mal ali, né, já daquela época que ela estava falando que não atingiam pessoas, né, e principalmente se dissesse que seria legal, pelo menos os países tomarem um certo cuidado, isso já seria bem interessante, porque não é a primeira vez que saiu uma epidemia de lá, já é a segunda ou terceira, não me lembro. Não que lá seja sempre o foco de doenças, tá, pessoal? Porque, por exemplo, a gripe espanhola, que na verdade é norte-americana, vem, né, dos Estados Unidos. A gente tem outras pandemias que vêm de outros lugares, como, sei lá, o Aedes aegypti, se não me engano, ele vem lá do Egito mesmo. E então, cada um tem o seu foco, né? Mas é isso que a gente tem que falar. Em resumo, né, sempre estou repetindo aqui para vocês, seria legal a gente não ficar com essa maluquice de abrir negócio, todo mundo de uma vez, vai todo mundo trabalhar, porque isso vai fazer com que o SUS fique totalmente supercarregado, e aí todo mundo vai precisar do SUS e não vão poder usar o SUS. Outra coisa que acontece também é do outro lado, que deveria se prender as pessoas que estão querendo fazer os negócios dela. Mas essas pessoas precisam sobreviver, entende? Então aí que está a dicotomia do negócio.
Além disso, nós estamos vendo também pessoas fazendo vídeos na internet mostrando hospitais vazios. Mas isso não tem sentido porque muitos dos hospitais que estão atendendo, principalmente pessoas com caso mesmo do coronavírus, são alguns hospitais um pouco mais especializados, que estão prontos para realizar aquele tipo de trabalho, daquele tipo de análise, entende? Então são várias coisas que têm que ser explicitadas aqui. Agora, o último ponto que poderia ser abordado aqui são as atitudes dos Estados Unidos. Olha, eu gosto dos Estados Unidos, assim como quase todos os outros países. Eu também tenho que falar para vocês, algum conservador pode achar um pouco estranho, mas eu gosto até da China, não do jeito como a China é, entendeu? Ditatorial, com Xi Jinping, etc. Mas se você for ver a história da China, é uma história bem bacana, uma história milenar, é uma das nações mais antigas, com um histórico muito legal, que você vê aquelas letras. Eu sou muito apaixonado pela língua que é o mandarim, né? Tem outras, várias também, lá tem tipo 83 línguas lá, entende? E sei lá quantas etnias, acho que mais de 100, né? Mais de 100 etnias existem lá, até por volta dos 15, 13, eu não me lembro muito bem, mas sei que era bastante etnia que possuía lá. E, por exemplo, nós temos bastante coisa que sai de lá também, que é muito interessante. Por exemplo, músicas, filmes que são inspirados na China, que são muito bons, né? Não são feitos da China, né? Mas se você vê aquela vibe lá, a China, você fala, caramba, mano, é um negócio bem interessante, sabe? Porque a China já foi, a Rota da Seda, todo esse tipo de coisa, né? Também a Rota da Seda lembra um pouco também a Peste Negra, né? Mas é certo que tem uma história bem bonita, bem interessante na China, né? Assim como quase todos os países têm, mas a China e a Índia também têm um passado milenar extremamente valioso para a humanidade, entende? Assim como outras nações que estão mortas. Então, ali, pelo menos essas nações mortas, não tem como a gente ver e contestar até o que a gente tem na realidade hoje em dia, né? Embora tenha gente vivendo nessa sociedade, por exemplo, sumérios, amonitas, acates, assírios, né? Caldeus, neobabilônicos, né? Essas pessoas esses impérios estão todos mortos, né? Hetitas, os próprios hebreus, hoje só existem os judeus, né? Então, essas pessoas já eram, né? Até os fenícios também. Então, são pessoas com histórico milenar e merecem o nosso respeito. Principalmente o povo chinês deve ter ali o nosso respeito. Mas autoridades chinesas, assim como a nossa própria autoridade, e assim como outras autoridades, não merecem o nosso respeito, né, de prontidão. A gente precisa sempre os contestar, porque é o fato que tem que ser visto, certo? Bom, pessoal, desculpa aí, eu tive que pausar um pouco, porque como da outra vez estava caindo também, porque o celular tá ficando cheio, certo? Mas ali, só pra gente terminar, cara, a gente tava falando da China, né, e tal, desses impérios antigos que merecem o nosso respeito, mas Estados Unidos, por exemplo, eu gosto dos Estados Unidos, assim como várias outras nações, assim, na verdade eu sempre estive ligado a essa parte de gostar de coisas mais de economia internacional, de economia, finanças internacionais, sabe, negócios internacionais, relações internacionais, são uma coisa que eu sempre gostei, né, até por isso que estou cursando comércio exterior, mas ali você vai ver nessas culturas e ver que nenhuma, né, basicamente, tem alguma coisa para você realmente ali falar, meu Deus, que cultura bizarra, né, e que eu odeio, né, não tem como você odiar ali, principalmente quando você vê que essas culturas são feitas por uma nação, e essa nação tem ali várias coisas que estão dentro dela, né, então, por exemplo, pessoas falarem que a China só come cachorro é uma mentira, tem vários ONGs, né, não sei se é exatamente ONGs, né, mas serviços sociais que acabam protegendo, por exemplo, os cachorros, né? Tem várias pessoas que acham acham terrível a ideia de comer um cachorro lá na China. Então, sei lá, é um negócio bem complicado. Mas os Estados Unidos, ele, né, saindo agora da China, também é um polo que está tendo aí e gerando grande preocupação, porque o Trump, né, ele proibiu, né, as exportações que já estavam prontas para saírem, né, das alfândegas, para ir para países determinados como a Europa, como o Brasil, de saírem de lá para fornecer essas máscaras para os próprios americanos. A atitude dele é até louvável, até certo ponto, quando ela não acaba ferindo os contratos, e principalmente não precisava ser os contratos, né, de uma forma utilitária, mas talvez até pelo direito natural, pela própria palavra, né, desse comércio internacional que acontece há vários períodos, que poderia acontecer em qualquer época, né? Sei lá, Lex Mercatório, por exemplo, ele está passando por cima da palavra dele, de fazer com que o comércio internacional acontecesse. Pelo menos se ele quer barrar ele, faça com que isso seja barrado, só que dentro da normalidade, não dentro dessa ideia de pirataria, de você, por exemplo,
pegar aquilo ali, espoliar daqueles que já eram para ter com aquelas máscaras, entende? Então é um negócio bem bizarro, um negócio que merece ali na nossa atenção, e com o tempo a gente vai vendo. Só que o que a gente vai vendo aí é que, por exemplo, os Estados Unidos, é uma coisa que eu sempre falei aqui, assim como a China, e na verdade os Estados Unidos alimentou a China, né? O Nixon alimentou a China para ser o que é hoje. A gente está nesse problemão todo por causa dos Estados Unidos, e os Estados Unidos já começou com isso. Os Estados Unidos trouxe a gripe espanhola. Os Estados Unidos também, eles quando eles querem, eles enfiam a faca na gente, entende? Eles vivem de um protecionismo gigantesco, então livre mercado entre aspas, até porque algumas ideias e tal, que tem até ali tendência com a criação do nosso amiguinho lá, o britânico John Maynard Keynes, por ter trazido algumas ideias liberalizantes até, embora alguns liberais achem isso um pouco estranho, mas ele que criou lá, entre aspas, ideias que trariam, né, à luz para a OMC, para a OMA, para outras, né, organizações internacionais como o FMI, né, que trouxeram tantos problemas porque começaram a ser usadas diferente do que aquilo que era para elas realmente ser, né? Então aí temos até uma confirmação, porque era para existir a OIC, que era para ser a Organização Internacional do Comércio. Essa foi suplantada pelos próprios Estados Unidos para continuar o seu protecionismo, assim como todo mundo continuou. Mas os Estados Unidos é um problema muito grande para a gente também, entende? Então, eu não estou falando que ele é um mal, e assim como a China também seria um mal, mas eles só trabalham para essa política de alimentar o próprio país. Então, se pisarem no calo deles, vem aqui e fura o seu olho, né? Basicamente isso. Eles fazem bem pior do que aquilo. A gente trouxe essa ideia de que eles podem vir para cá na hora que eles quiserem, tanto os americanos quanto os próprios chineses, mas se a gente quiser ir para lá, a gente não pode. Então a gente está dando muita regalia para esse pessoal que pisou em cima da gente. Os Estados Unidos, pelo FMI, fez a gente se endividar grandemente, né? Aí vocês podem falar, mas foi o próprio governo militar que quis aquilo lá. Sim, mas os próprios militares tinham uma confiança muito grande. O governo militar, o regime, ou ditadura militar, eles tinham uma confiança muito grande nos Estados Unidos. E olha o que levou a eles, né, essa coisa. Levou a eles uma das crises maiores que o Brasil já teve, entende? E isso foi quando o João Figueiredo já estava saindo, entende? Então é um negócio muito complicado. Com o passar do tempo a gente vai conversando e tal, porque se a gente ficar aqui, eu vou ficar conversando até amanhã com vocês. E seria legal, né? Basicamente. Como eu tenho um pessoal que não participa tanto assim do meu canal, entende? Estou construindo aqui. Se vocês quiserem, com o tempo vocês vão comentando aqui. E, por favor, mantenha aí o respeito, entende? Não estou desrespeitando vocês e gostaria do mesmo para mim, entendeu? Então é isso daí. Valeu aí. Até a próxima e falou!